A gente vai falar um pouco sobre o governo de Justiniano no Império Bizantino. Mas antes de eu me aprofundar nessa questão, eu queria levantar uma questão importantíssima aqui com vocês, que é a questão do período ou da periodização em história. Porque normalmente a gente acostuma pensar a ideia de período apenas a partir do seu recorte cronológico. A Idade Média começa no ano de 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, e ela se prolonga até 1453, com a tomada de Constantinopla pelo Império Turco Otomano, ou também 1453, que é a data final da Guerra dos 100 Anos. Acontece que, se a gente pegar, por exemplo, esse recorte de tempo de 476 até 1453, que dão aproximadamente um pouco mais de 1000 anos, e a gente, a partir desse recorte, olhar para diferentes locais do planeta Terra, a gente, sem sombra de dúvidas, não irá encontrar o mesmo conjunto de características. Ou seja, ao pensar a Idade Média, também é necessário eu te oferecer um recorte espacial. Então a gente costuma pensar a Idade Média entre 476 e 1453 muito associado ao Ocidente da Europa, para discutir feudalismo, para discutir a Idade Média mais convencional. Contudo, há uma outra parte da Idade Média que merece ser olhada por nós, que é o Império Bizantino. Inclusive, uma das marcas para a gente escolher a data final da Idade Média. O que a gente chama de Império Bizantino, ele deriva justamente da divisão do Império Romano, ainda lá na Antiguidade, no ano de 395. Lembrem-se vocês que com a divisão do Império Romano, a gente passa a ter o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Quando o Império Romano do Ocidente cai, o Império Romano Oriental, ele permanece estruturado. E não somente ele permanece estruturado, mas como ele se transformará nisso que a gente chama de Império Bizantino. No Império Bizantino, e ao longo de toda a sua duração, destaca-se o governo do imperador Justiniano, que governou o Império Bizantino ali ao longo de parte do século VI. O governo justiniano ele é muito importante na medida em que há uma forte tentativa de retomar o Ocidente romano, de reconstruir o que um dia fora o Império Romano. E essa reconstrução acontece nos mais variados aspectos. No caráter, por exemplo, das obras administrativas, reorganizar o que fora o direito romano, construir uma série de bibliotecas, e também num caráter de construções e de uma grande arquitetura, como a construção da Catedral de Santa Sofia. Mas é lógico, ao pensar a retomada do Império Romano do Ocidente, há também um esforço militar. Vocês podem reparar que até o governo justiniano, é essa parte aí, em salmão mais ou menos, na cor salmão, que representava o Império Bizantino. Mas ele consegue promover uma forte expansão em direção ao Ocidente, tentando reconstruir o Império Romano como ele era antes da queda.